papo bacana agora, falar de amor e falar de amor sem preconceito, preconceito zero, respeito, porque eu acredito em todas as formas de amor. Vocês acreditam nisso? Toda forma de amor é válida? DJ? Sendo amor, Carol, vale tudo. Não é? Sabe, tem uma frase do blog do Lucão, o pessoal que tem Instagram que segue, é sensacional. Ele fala assim, ó, na dúvida, ame. Na dúvida, Isso ame. aí. É assim, Daniel Furtado, nosso psicólogo aqui hoje. A gente está muito fino nesse programa hoje. A gente vai ter um psicólogo aqui hoje para falar sobre essas formas de amor. Prazer te receber, seja muito bem-vindo, viu? Olá, Carol. Obrigada pessoal pela tua todo. presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. E com esse tema tão Pois é, interessante e complexo que é o amor. Amor. É complexo, amor? Nossa Senhora, a gente pode tentar entender para poder tentar explicar, mas definir nunca. Uau, isso é complexo. O amor é complexo ou o ser humano é complexo, Daniel? Eu acho que o amor é um sentimento humano e, por sua vez, ele tem a complexidade da existência do humano, do ser humano, né? Verdade. E eu acho que a gente estava ouvindo vocês, a primeira parte do programa, né? E eu acho que até para começar falando a arte, ouvindo a música deles aqui, eu estava lembrando de uma discussão que a gente tem em grupo, que para nós da psicologia a gente tenta compreender muitas coisas e tenta explicar muitas coisas. Mas para o amor, a arte é a melhor explicação. Quantas músicas de amor, quantos filmes que a gente tem, que são feitos, e que a gente se emociona, que a gente sente, e que tem coisas que não é com palavras, né? É somente com as sensações. E o amor é assim, a gente tem que sentir. E como você estava falando, sem preconceito, sem estereótipo. E como mote do programa que estava falando, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tentar entender um pouco é a origem do amor. Do banquete de Platão, Aristófanes, ele conta uma história de um ser. Esse ser, ele tinha 4 pernas, 2 braços e 2 cabeças. E esse ser se achava o melhor de todos. E os deuses ficaram contrariados com essa certa arrogância desse ser, né? Os deuses, então, começam a falar assim, ó, peraí, você não é tudo isso. E as divindades, então, dividem esse ser em 2. 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça. Essa metáfora, ela está, para a psicologia, ela está se referindo à mãe e o feto, e a criança. Que quando ela está grávida, a mulher quando está grávida, ela está na sua plenitude de amor. Carregando ali uma nova vida, e ela tem toda aquela proteção, carinho, tranquilidade. E ao nascer, há essa separação, esse corte. Mas a gente sabe que, especialmente no primeiro ano, a criança tem total dependência da mãe. Porque ela quer voltar para esse lugar. Como que é esse lugar da mãe, esse útero? Tranquilo, sossegado, quentinho, carinhoso, de confiança. É o lugar de confiança. E esse é o amor. Como que a gente sabe que nós estamos amando? Quando a gente sente uma sensação de tranquilidade, aconchego, carinho, confiança. Então, eu acho que a gente pode começar a falar do amor, entendendo o amor como uma das questões natas do humano, a partir das suas sensações. Gente, tá todo mundo parado Muito aqui, bonito. assim, ó. Gente, vocês não Isso tá todo tudo mundo aqui, é assim, ó. muito Vocês não bonito, viram? Carol. Mas aí... Demais, né? Tudo a ver o que ele falou. Essa história é maravilhosa. Gente, é maravilhosa, verdade. essa definição de amor é maravilhosa. Mas o dito popular diz assim: o amor deixa a gente cego, surdo, mudo, Você vê o Max burro, escangalhar com né? ele? Cara. Eu já vim bagunçar. Tem que fazer Eu quero isso, bagunçar não. o coreto. A Vou te gente falar, perde o sentido. viu? Foi engraçado que você falou. O amor, a gente transfere esse amor para a arte, né? E o que acontece realmente quando a gente consegue transferir para a arte? Beleza. Mas a gente se perde. Quando a gente está amando, a gente fica meio perdido, né? Por quê? Porque, como Ou a eu gente disse, se acha no amor, não sei. eu acho que as duas coisas, a gente se perde e se acha, mas eu acho que principalmente o amor desloca a gente do nosso eixo. Quando a gente está amando um outro, envolver uma outra pessoa. E
esse momento que você fala, e agora? Estou perdido, eu não sou mais eu preciso daquele outro ser. E ele muitas vezes, ele tem essa dubiedade. Então você não sabe se aquilo é uma sensação sua e do outro, se é sua. E amor envolve medo, amor envolve a fragilidade da entrega para o outro. Quando a gente, antes de amar, tô amando, não sei o que, mas tal, mas você se apaixona primeiro, você perde, você entra em ebulição, você perde os sentidos. E aí, de repente, depois de um tempo, você começa a amar isso? Tem essa fase? Por isso que a gente estava falando no começo da complexidade do tema. Depende de cada um de nós, depende do momento da sua existência. Vou aproveitar e eu vou contar uma história. A minha esposa, a gente se casou em 2002, mas eu a conheci em 2000. No dia do primeiro beijo, eu disse a ela, nós vamos casar. Nossa, eu que já convicção, sabia. hein? Então, porque eu senti justamente tudo isso. A segurança, a ternura, o carinho já estava presente ali a partir da minha percepção. Então, a gente tenta enquadrar as coisas em etapas, mas não é assim que funciona. A gente vai sentindo. Obviamente que a gente tem momentos, né, de pico, né, que a gente vai e fala assim, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu espero isso. As expectativas são as questões perigosas no amor. Esperar do outro que ele haja como eu penso, como eu acredito. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa mais sentir e deixar fluir. E aí, aquela grande paixão inicial, ela vai se tornando mais tranquila ao longo do tempo. Vocês estão entendendo? A pessoa, ele é a pessoa. Mas eu quero falar, eu vim pra cá, mas que eu vou ficar dando sinal pra você começar a falar essas bobagens falando de amor. Você começa a não saber a história de TV. Eu vim pra cá que eu fico lá de Zóio Michael. Daniel, você falou no começo. Por favor, Alexandre, Rodrigo, esteja à vontade, viu? Aqui é bate-papo, estamos em casa, vocês estão de casa. Pelo menos estamos em casa. Eu quero gostar aqui, sabe quando você senta assim na parte de cima do sofá de casa? Todo mundo faz, né? Você comentou, Daniel, que quando a gente está... Uma cena de um filme, né, faz com que a gente se emocione, né? Uma música faz com que a gente se emocione, um beijo faz com que a gente se emocione. E por que hoje ainda existe tanta dificuldade na aceitação da gente se emocionar com casais do mesmo sexo que também se amam? Eu acho que quando a gente fala, eu acho que a gente começou falando do amor na sua integridade. Sim. Quando a gente começa, aí o preconceito, o estereótipo, eles estão relacionados às questões culturais. Certo. E a imposições do ser humano. E a gente poderia abrir uma discussão grande até nas relações de poder. Sim. Mas eu acho que de uma maneira mais simples de se entender a complexidade do que é a aceitação da diferença, está relacionado a determinadas pessoas que colocam como suas as únicas verdades. Então, o amor, por muito tempo, ele foi colocado através de questões religiosas, através de crenças pessoais, como definidos por alguns dos grupos que disseram o seguinte: o amor só existe entre homem e mulher. E aí se entrou com a questão de gênero. E aí a gente começou a limitar o amor na sua plenitude. A gente começou a ser mais egoísta? A gente começou a querer dizer o que o outro pode ou não amar. Entendi. E limitar as nossas formas de amar. E aí quando se faz isso, você começa a criar estereótipos. E os estereótipos são marcas que se põem em alguns grupos, em minorias, em algumas pessoas. E algumas pessoas se acham no direito de proibir, de dizer o que o outro pode ou não pode, porque aquele outro comportamento diferente dela a afeta de alguma maneira, a coloca em risco. E aí essa não aceitação está muito mais relacionada ao medo de si próprio, ao medo daquilo que aquela pessoa possa sentir. E eu penso, me corrija se eu estiver errada, por favor, vocês também, você que tem filho em casa, assim como eu, tem um casal, o Maico tem aí 2 meninas lindas também, Daniela também tem, que eu sei, a Lê também tem, Rodrigo, você tem filhos? Também tem uma filha. Esse tipo de coisa faz com que a gente, sem querer, ou até mesmo às vezes querendo, né, tira a vontade dos nossos filhos de exacerbar o amor por um amigo
por um colega. E eu não digo nem esse amor carnal, viu, gente? Eu digo esse amor, de querer bem, de ver a pessoa feliz. A gente acaba tirando isso, tirando essa condição de deixar o amor se manifestar. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Há bem pouco tempo, e eu tenho a profissão de psicólogo, e as pessoas aproveitam para fazer perguntas e para conversar com a gente na rua. E outro dia uma pessoa perguntou assim para mim: Daniel, você é psicólogo, né? Eu falei assim: sou. Eu posso amar um amigo? Olha isso, gente. E eu falei assim: explica melhor a pergunta. E ele perguntou de forma receosa. Naquele momento, qual era o problema na cabeça dessa pessoa? Ele amar um outro homem, né? Eu falei assim: olha, qual o problema? Qual o problema de você ter um sentimento de carinho, de afeto, de cumplicidade com uma outra pessoa? Que não necessariamente seja a questão sexual esteja envolvida. Então, a gente começa a se limitar por estereótipos, porque tem que ser assim ou tem que ser assado. Tem que nada, a gente tem que ser feliz. Nossa, Daniel, agora você falou a palavra da noite. Vamos parar, né, gente, de ficar cuidando da vida do outro. Deixa o outro ser feliz, né? Com certeza. Puxa vida, deixa ele amar, deixa ele ser amado. É o que eu disse aqui no comecinho do programa. Sem preconceito, é com respeito. Se de repente é uma coisa que não faz parte da sua moral, da sua educação, respeita, não é isso? Acho que, acima de tudo, que as pessoas mais querem é serem felizes. Eu acho que é o mínimo, respeito, né? É o mínimo, o respeito. Com respeito, né? Com respeito, então a gente respeitar a opinião do próximo, aquilo que ele quer para si. E vamos falar também da gente se amar, né? Você que está em casa, tem namorado, sofrendo, para com isso. Vai se amar, vai se dar um dia de namorado com você mesmo, não é não? Vai fazer aquilo que você gosta, coisas que te deixam feliz. Por que não, não é isso? Eu acho que para a gente conquistar um grande amor, primeiro a gente precisa se conquistar. Sem amor próprio é difícil. O amor próprio, uma autoestima elevada, facilita muito você estar aberto, uma energia positiva e encontrar pessoas dispostas a te amar também. Eu queria que você deixasse, não vou falar uma mensagem, mas para pais que têm em casa, filhos, né? Casais, filhos que namoram com homens, filhas que namoram com mulheres, homens e mulheres que namoram. Falasse um pouquinho para essas famílias, né? Sobre a importância desse amor, a importância do amor, do educar, do acolher. Eu acho que a base do amor, como a gente falou, é o acolhimento, é o afeto, é entender o outro na sua integridade, como o outro é, sem a gente ficar querendo colocar rótulos, colocar em caixinhas. Isso não funciona. Nós precisamos, agora pegando aqui a questão da música, amar como se não houvesse amanhã. Olha aí. Né? Sempre. Daniel, muitíssimo obrigado pela gentileza. Prazer foi meu. Você está aqui com a gente. Manda um grande beijo à sua esposa, aos seus filhos, né? Que vocês se amem cada vez mais. Viu? Muito Sempre, obrigado. Eu é que agradeço.